Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo. Eu sou a Karina. E hoje a gente vai falar de Pânico, de 1996. Pânico foi escrito pelo Kevin Williamson, foi dirigido pelo Wes Craven e estrela um elenco cheio de gente famosa, acho que todo mundo dispensa apresentação. O slasher surgiu nos anos 70, cresceu bastante com filmes de sucesso, Massacre da Serra Elétrica, Halloween, Sexta-feira 13. Nos anos 80, o gênero é praticamente a cara do terror, teve seu auge, criou vários personagens icônicos, mas chegando nos anos 90, ele saiu de moda. E depois que o Jason foi pro inferno, que o Fred morreu e que o Michael Myers virou a maldição de Thorne, o público geral meio que perdeu o interesse pelos slashers. Eu diria que o gênero teria morrido nos anos 90 mesmo, não fosse pelo Kevin Williamson, que escreveu Pânico, um slasher metalinguístico que coloca os jovens que cresceram com os filmes de terror como protagonistas da história. Foi o roteiro certo, dirigido pelo cineasta certo, porque o Wes Craven ele já estava brincando com a noção de metalinguagem com o Novo Pesadelo alguns anos antes, então ele entendeu a proposta. E eu acho que muita gente, talvez até eu mesmo já tenha feito isso, define Pânico como um terror comédia ou como um filme de paródia. Revendo pra esse vídeo eu vou dizer que eu acho que não. Pânico, o original pelo menos, é um filme slasher. É um terror. Que é sobre filmes slashers, tem piadas sobre o gênero no meio. Mas ao mesmo tempo é um filme que se leva a sério, é um filme tenso, é um filme sangrento, é um filme esperto. E é um filme divertido também por conta disso tudo. Acho que isso é o mais importante. Acho que foi esse lance dele ser divertido, dele ser um filme bem feito e dele não poupar nos sustos também, que fez ele ser um sucesso de bilheteria. E foi um sucesso por insistência, porque pelo que eu vi na internet, ele na verdade começou meio mal de bilheteria, mas a reação do público que foi ver o filme foi tão boa, o marketing boca a boca ali, que o estúdio resolveu investir mais na divulgação e o filme acabou dando muito certo e gerou uma das franquias de maior sucesso de bilheteria do terror. Isso faz muito sentido, porque é o que você falou, era um contexto que as pessoas estavam virando a cara pra terror. Então, por mais que fosse o filme mais incrível do mundo, que eu acho que é o caso de Pânico, principalmente considerando que era uma época pré-internet, é difícil você divulgar um negócio e mudar uma opinião que já tá impregnada ali na galera. Então, eles fizeram muito bem de insistir, porque é um filme que tem terror, tem mortes icônicas, tem muito sangue, mas ao mesmo tempo ele tem romance, tem adolescentes que não são detestáveis, você gosta de acompanhar, então ele faz algumas coisas diferentes do que de fato estava muito sendo feito. Eu acho que ele é um filme importante porque ele praticamente reviveu o gênero do slasher. Se o gênero estava morto nos anos 90, o sucesso de Pânico reacendeu o interesse do público e ele gerou toda uma nova leva de terror que eu apelido aqui na trecheira de os slashers adolescentes dos anos 90, e ele levou o terror de volta pro mainstream a um nível que gerou, tipo, todo mundo em pânico, sabe? Gerou até os filmes de comédia mesmo com a própria franquia. Eu ia falar exatamente isso. Pânico é tão foda que mudou não somente a indústria do terror, a da comédia também. E isso só reafirma a relevância cultural bizarra que Pânico tem, além de ser um filme muito divertido. Antes da gente falar mais dele, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês assistiram já a Pânico, o que vocês acham desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, então seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, escolhe uns filmes que a gente fala aqui através de votações. Também apoia a gente, sempre bem importante, e ganha acesso antecipado aos vídeos, né? Por favor, se você nunca viu Pânico, sinta-se privilegiadíssimo e vai assistir agora. Porque, cara, eu queria muito ver Pânico pela primeira vez de novo. Tendo dito isso, os spoilers estão liberados, porque é um filme que já saiu faz um tempinho. Eu acho muito difícil a pessoa viver em 2026 sem saber quem são os assassinos desse filme. Mas se você tem esse privilégio, por favor, aproveite. Vai agora assistir. Então, vamos pra trama. Pânico original se passa na cidade de Woodsboro, que tá passando por uma onda de assassinatos. Alguém tá se vestindo com um roupão preto e uma máscara de fantasma e tá matando alunos do colégio local. Quem parece que tá no meio disso é a jovem Sidney Prescott, que teve a mãe assassinada recentemente e ainda tá processando esse trauma. Ela e o seu grupo de amigos começam a receber ligações e a ser perseguidos pelo assassino. E daí o filme vai naquele tipo de roteiro bem slasher do começo dos anos 80. Quem será que tá por trás da máscara? Qual desses personagens que a gente tá acompanhando é o assassino? E daí vira uma mistura de assassinato, desconfiança, tramóia e bastante metalinguagem.
Pânico abre com uma das cenas que talvez seja uma das introduções mais icônicas da história do cinema. Já mostra bem o tom do filme, já é subversiva, faz aquela técnica emprestada do Psicose que ficou comum pra Pânico e pra outros filmes depois, que é colocar a pessoa mais famosa do elenco pra morrer primeiro. Tem essa cena de introdução, com a Drew Barrymore fazendo uma protagonista falsa, e o filme na época foi divulgado com a Drew Barrymore na capa, como se ela fosse a protagonista, então a morte dela veio como um choque, foi muito impactante. Ainda mais depois de uma cena de perseguição enorme que ela teve chances de sair viva dali. Porra, o final da cena, ela vendo os pais chegando em casa e sendo esfaqueada, tentando gritar pela mãe e não conseguindo. Porque ela levou um golpe na garganta, é foda. Cara, essa cena eu acho muito tensa. Pra mim é o momento que você vê que é um terror e não um terror comédia. A cena também cria o mistério do slasher clássico, que ela arranca a máscara e parece que reconhece a pessoa que tá ali matando ela, mas a gente não vê quem é. E isso é outra parada que eu acho legal do filme do Pânico que ele traz de volta, porque final dos anos 80 começo dos anos 90, o slasher já tinha sido modificado pro vilão ser O protagonista, o praticamente. protagonista. Você ia ver o Sexta-feira 13 pelo Jason, Hora do Pesadelo pelo Fred. E o Pânico volta pra esses slashers do começo dos anos 80 que tinham a trama estilo Giallo ou Scooby-Doo, que é pra descobrir quem é a pessoa por trás da máscara. E isso voltou com força nos slashers adolescentes dos anos 90. E por causa dessa leva que o Pânico trouxe, que são filmes mais leves em questão de gore, a gente acaba esquecendo que o Pânico é um filme bem sangrento também. Talvez ele não tenha tanto gore, mas ele com certeza tem muito sangue. Sim, é verdade. Vê-se poucos ferimentos, poucos desmembramentos, mas sangue tem a beça. E é aquela estética que eu acho chique, que é a camisetinha branca suja de sangue. Eu gosto. Pânico talvez seja o filme mais tecnicamente impressionante do Craven pra mim. A cena inicial é uma aula de como enquadrar terror, os planos longos de diálogo acompanhando a Drew Barrymore, e aí quando começa a ficar mais tenso, aproxima na cara dela. O filme inteiro tem essa vibe quase documental, de câmera acompanhando os personagens andando por aí, criando suspense, eles investigando casa. Eu gosto muito de uma cena no começo que eu acho, de certa forma, subversiva, que é quando a Drew Barrymore tá do lado de fora da casa e o assassino aparece do lado de dentro na janela. Eu acho isso muito bom. Não, mas o Wes Craven ele é muito bom nisso, em colocar os elementos da cena num posicionamento que tá sempre te surpreendendo, de onde o pânico vai sair, de onde que vai vir o susto. O visual do filme é muito bom, o Wes Craven usa muito bem o espaço de todas as casas de subúrbio que eles estão gravando. Os casarões, né? Só casa enorme que essa galera mora, que tem vista pras montanhas, no meio do penhasco, sei lá. Uma garagem separada, área externa enorme. É só a elite de Woodsboro. Só. Né? Mas ele usa muito bem essas casas enormes pra fazer perseguições muito dinâmicas e memoráveis. Tem jogos de câmera muito bons e eu gosto desses pequenos elementos. Tipo, a Sidney travando a porta do quarto com a porta do close pro assassino não entrar. Esse tipo de brincadeira com o espaço que ele faz. A cena inicial e, por consequência, o resto do filme e o resto da franquia também é muito marcado pelo uso da tecnologia, né? O telefone. Não vou dizer que é tecnologia da época, talvez o telefone sem fio, é anos 90. Sim, claro. É, porque o telefone já tá aí há muito tempo. Mas eu acho que é uma coisa muito anos 90, essa coisa do trote, de conversar com estranhos no telefone, de tomar golpe por telefone, que é muito bem aproveitado aqui. E, cara, a gente tem que dar um crédito também pro Roger L. Jackson, que faz a voz do Ghostface no telefone, que ele ficou muito icônico nesse papel, e o jeito que ele vai crescendo na atuação dele é muito bom. Ele vai progressivamente ficando mais ameaçador, mas mesmo quando ele tá no modo mega ameaçador, ele continua sendo carismático. E eu diria que ele começa de um jeito meio sedutor, quase como se ele estivesse flertando ali com a Drew Barrymore. E ela cai. Cai. Se continuasse Cai pra ali, caralho. foda-se o namorado dela. Ela tava ali plena. E aí ele vai ficando lentamente mais agressivo conforme as ligações vão desenvolvendo. E o texto é muito bom também, porque desde o começo do filme ele tem muito forte essa questão da metalinguagem, dos diálogos sobre filmes de terror. E aí tem essas frases icônicas, qual é o seu filme de terror preferido, a trivia de filmes de terror que ele pergunta pelo telefone. E isso vai continuando. A cena da locadora que o Randy dispara um monte de referência de outros filmes de terror ali, bem autoconsciente. Na verdade, tudo que o Billy fala o filme inteiro é uma referência a outro filme. Mas aí eu tenho uma parada que eu refleti quando eu tava assistindo, que todo mundo fala que o diferencial do Pânico foi trazer metalinguagem pro slasher. Acho que não, isso já tinha sido feito. Jason vive, Novo Pesadelo, do Wes Craven também. Tem até um filme dos anos 80 que ninguém viu, que chama Pandemonium. Esse filme é uma paródia slasher do começo dos anos
anos 80 que é muito escrachada. É literalmente uma paródia, uma comédia feita no estilo do apertem os cintos que o piloto sumiu. Até porque paródia não é um conceito inovador. Paródia sempre existiu. Pra mim, o diferencial de Pânico são os personagens cinéfilos. Isso eu acho que não tinha rolado antes ainda. Faz até sentido considerando o contexto da época, porque quem que tava consumindo slasher no começo dos anos 90 ainda? Só os fãs de slasher mesmo. Então é mais fácil do público se identificar com os personagens quando todos eles são fãs de slasher, sabe? É um tiro certeiro. Claro. E aí eu acho que a galera faz muito uma crítica pra Pânico, que eu mesmo já fiz essa crítica em algum momento, que é um filme que fala sobre autoconsciência e sobre os clichês do terror, ao mesmo tempo que ele segue esses clichês. Que de fato acontece, algumas vezes de piada, tipo a cena que a Sidney tá falando com o Ghostface pela primeira vez no telefone, e aí ela fala, eu odeio filme de terror, é sempre uma menina burra que corre pro segundo andar da casa quando ela devia estar correndo pra porta. 5 minutos de filme depois, ela faz a mesma coisa, mas porque a porta tá trancada, ela tenta sair e não consegue. Mas eu acho que essa coisa de citar os clichês e seguir eles é justificado por 2 motivos. O primeiro, eu acho que faz parte dessa inclusão da audiência. É um jeito de falar, você aí que assiste filme de terror, se acha especialista e espertinho, tu ia tá fudido nesse aqui também. Saber os clichês não vão te salvar. E o segundo é porque os assassinos Ghostface são cinéfilos também. Eu ia falar isso agora. O grande plot twist do filme é que, além da justificativa toda da mãe da Sidney lá, eles estão fazendo isso porque eles gostam de filmes de terror e, como diz a frase icônica, filmes de terror não fazem psicopatas, apenas fazem eles mais criativos. Então faz todo sentido esses clichês se repetirem. Não só se repetirem, como se os personagens das vítimas sabem sobre os clichês e sabem como evitar eles, os assassinos também sabem. Então eles sabem como preparar as armadilhas baseadas nisso. Mas isso é uma coisa que é bem feita no filme, porque acho que a gente já falou isso aqui na Trecheira algumas vezes, justamente pelos assassinos serem pessoas comuns, o Pânico, a gente vai se referir à figura como Pânico, né? Ele é bem abobalhado. Sim. Ele tropeça, ele leva portada na cara, ele cai, ele fica puto. Eu amo quando o Pânico fica puto. E isso é muito legal, essa fragilidade do assassino, principalmente vindo desse cenário que os assassinos são praticamente entidades, né? E esse jeito de administrar a comédia que devia ter no filme e fazer ela fazer parte da tensão também, eu acho muito difícil de fazer. O Wes Craven faz isso perfeitamente aqui. E eu digo a mesma coisa das referências. Eu tenho certeza que já vai ter gente que vai comentando, o Oswaldo sempre fala mal de referência, mas agora tá falando bem. O negócio não é falar mal de uma coisa. É falar mal de uma coisa quando ela é mal feita. Quando ela é bem Exatamente. feita, tá tudo bem, cara. E esse filme não usa referência como piada, né? Eu acho que todo o lance do Pânico são as referências dele. Acho que as únicas referências que ele faz de piadinha mesmo é quando a Tatum fala, isso parece um filme do Wes Carpenter, e quando aparece o zelador Fred do colégio, que é um cara vestido de Fred Krueger, interpretado pelo Wes Craven. E falando no Wes Craven de novo, uma parada que eu falei no ranqueando dele é que eu acho que ele tinha um olho muito bom pra elenco, e as escolhas aqui são muito acertadas. Vamos falar dos personagens agora então, né, que eu acho que é um dos grandes diferenciais da franquia Pânico. Sidney Prescott, justo dizer que é uma das melhores Final Girls de todos os tempos. Eu acho muito fofinho a Neve Campbell novinha. E eu ainda acho legal que ela tem um drama adolescente. Óbvio que tem um drama mais sério da morte da mãe dela, de trauma, mas ela tem essa cena, tipo, muito de filme de colégio, ela no banheiro ouvindo a galera falando mal dela pela porta. Que eu acho que mostra ela bem assim, como uma adolescente comum. Ela tem o drama clássico de adolescente, se ela vai transar ou não com o namorado. Isso é ultimate filme de comédia romântica adolescente. Eu ia falar mais disso quando chegasse no Billy Loomis, mas, cara, ele é muito asqueroso. ele é, tipo, o cara mais ceboso de todos os tempos. Toda a personalidade dele é que ele quer transar com ela. E essa cena do banheiro termina com o Ghostface aparecendo do jeito mais onipresente e sem sentido do filme, né? Ele só sai de uma das cabines do banheiro pra atacar ela. E eu fiquei, cara, ele tava aí o tempo todo? Ele sabia que Sidney Prescott ia entrar no banheiro? Ele tá aí escutando coisa o tempo todo? Ele estuda no colégio, né, Val? Ele tá ali. O que me intriga é a logística. Eles andam com a fantasia na mochilinha. E aí fala, agora a gente tem que ouvir o que a Sidney tá falando no banheiro. Aí você bota a roupa e vai na janelinha ouvir. Mas o que é legal da Sidney também, que ela é diferente, ela não é cinéfila e fica fazendo referência igual aos outros personagens. Ela até fala que ela não gosta de filmes de terror e talvez por isso ela seja meio imune aos clichês de Final Girl boazinha, certinha. Quer dizer, tem
tem o lance da virgindade, mas ao mesmo tempo tem essa coisa dela não ser indefesa. Eu gosto que tem até um paralelo da primeira cena que ela recebe ligação do Ghostface com a cena da Drew Barrymore, que é a reação das duas. Quando a parada começa a ficar mais séria, a Drew Barrymore surta, começa a chorar. A Sidney, ela não se intimida pela ligação, ela só vai pra fora de casa procurar o Ghostface e fica respondendo ele, provocando ele pelo telefone também. Pro final do filme, ela vai ficando esperta. Eu gosto muito a cena que o Randy e o Stu estão chegando na porta de casa, um acusando o outro de ser o assassino, e ela só bate a porta na cara dos dois, fala, foda-se, não vou arriscar, sabe? Ela toma atitudes espertas. E no final, ela vira o jogo contra os assassinos e usa as armas deles contra eles, que ela se veste de pânico pra atacar eles, ela liga pra eles e usa um modificador de voz. Isso é muito maneiro. Eu acho ela corajosa, porque o que aquela roupa deve feder... O Billy Loomis, eu não duvido nada que o Skeet Ulrich tá nesse papel, porque olharam pra ele e falaram, a gente pode fazer ele ficar bem parecido com o Johnny Depp em Hora do Pesadelo. Ele é assustadoramente igual ao Johnny Depp. É bem parecido até o estilo de personagem, né? Que é tipo o namorado da protagonista que entra pela janela do quarto de noite. Só que o Johnny Depp era mais otário, como eu disse na trashback de Hora do Pesadelo. O Billy Loomis, ele é visual de psicopata desde o começo, ele tem cara de maluco. E eu acho legal, porque a galera sempre lembra do Randy como o cinéfilo do Pânico, mas o Billy eu acho que nesse filme faz muito mais referência do que ele. E o texto que o Kevin Williamson escreve é tão trabalhado nisso que eu acho até impressionante como o Billy fala tudo, até o drama adolescente dele, em uma metáfora de cinema. Ele discute o relacionamento dele com a Sidney, fazendo metáfora com classificação indicativa de filme de terror. É tudo muito temático. Eu acho muito brega quando a Sidney fala: ai, queria que minha vida fosse mais parecida com um filme pornô. Eu fico, ai, Sidney, sério? E eventualmente o Billy até faz uma referência à Psicose, o que é engraçado, porque o nome Billy Loomis é tirado de Psicose. É o namorado da Janet Leigh no filme. Daí tem o resto do grupo de adolescentes do colégio, né? O Stu é o Matthew Lillard interpretando o Matthew Lillard. Ele é um ator muito único e eu acho que ele é bom em fazer esses personagens doidinhos e extremamente exagerados, que fazem muito caras e bocas o filme inteiro, mas sem parecer forçado. Ou então, pelo menos, um forçado crível pra um adolescente, sabe? Eu acho ele muito natural. Acho ele engraçado. E eu acho ele surpreendentemente atraente nesse filme. Daí tem a Tatum, interpretada pela Rose McGowan. Ela é uma diva, ela merecia mais. Eu gosto dela, que ela também é outra personagem subversiva de loura de slasher, que ao invés de ser a loura burrinha que morre primeiro, ela tem muita atitude, é muito afrontosa, tem um confronto memorável com o Ghostface, é protetiva com a Sidney. Ela dá umas porradas legal no Ghostface. Ela não vai fácil, não. Ela morre de uma forma extremamente estúpida? Sim, Mas também é a morte mais memorável do filme. com certeza. Daí tem o Randy, o personagem cinéfilo de terror que trabalha na locadora, mas eu gosto dele como o personagem do especialista, que faz um monte de referência mais obscura também, virou um modelo de personagem pros outros filmes do Pânico também, e até pra terror no geral. Eu amo a cena deles na locadora. Eu acho essa cena Sim. muito engraçada. E ele também é usado pra expor alguns dos clichês em diálogos expositivos, né? Ele explica o que é uma Scream Queen, e tem a cena famosa dele palestrinha falando as regras de filme de terror pra uma plateia cada vez menos interessada. Que é basicamente piada com o clichê do slasher, né? Aquilo do, ai, não pode transar, não pode fumar o bebê, não pode falar, eu já volto. Eu gosto disso. Ele é o chato da festa, ele para a festa pra falar as regras. Ele mata a festa, que toda vez que volta na cena da palestrinha dele tem menos gente no sofá. Eu acho isso muito engraçado. E conforme ele vai falando as regras, a galera vai reagindo. Não pode transar. Aí a galera, não pode beber. Aí tá todo mundo, inclusive ele, com uma cerveja na mão assim, ê! Ele parou a festa pra todo mundo ver Halloween, e ele parou a Halloween pra fazer uma palestra. Sério, inimigo da festa, cara. Ele seria super do seu grupo de amigos. Mas o que eu acho legal dos personagens do Pânico é que ele foge também do slasher típico, que é só um grupo de jovens, e coloca esses personagens meio fora da curva, principalmente a Gayle Weathers, que não é um estereótipo de jovem de filme de terror, né? Ela é outra personagem muito bem escrita, apresentada como uma jornalista fazendo reportagem na frente do colégio, mas a gente vai percebendo que ela tem um histórico esquisito com a Sidney, e isso vira parte de uma subtrama importante do filme, que é o arco da Gayle Weathers, não só nesse filme, mas eu diria que na franquia inteira. Talvez até numas continuações eles não souberam muito o que fazer com ela. Nesse filme, ela é uma repórter sensacionalista que quer usar
reportagem de violência pra se autopromover. E isso, na verdade, eu acho que bate num dos temas principais do filme. Porque, assim, o gênero do terror sempre teve muito problema com censura. Anos 80 teve muito isso, nos anos 90 teve muito isso, essa cruzada contra conteúdo violento no cinema. E eu acho que o Pânico meio que comenta um pouco dessa perseguição moral pro gênero slasher, que é bem representado na frase que você falou mais cedo, né? Filmes não fazem psicopatas, eles tornam psicopatas mais criativos. Acho que de fato dá pra dizer que os dois assassinos do filme são influenciados por filmes de terror, mas acho que isso também é meio proposital do filme mostrar como a sociedade consome produto violento. O filme coloca esse monte de jovem que é extremamente insensível à violência o filme inteiro. Eles usam assassinato em série como desculpa pra matar aula, pra fazer festa. Isso não é por causa de filme de terror, porque no universo eles estão fazendo piada com violência real, que também tá muito vinculada a esse sensacionalismo de noticiário da personagem da Gale. Acho que o que eu tô tentando dizer aqui é que o filme comenta que a desensibilização pra violência não vem de filme slasher, e sim vem do sensacionalismo da mídia pra tratar de violência real. O que a gente vê não só com a personagem da Gale querendo usar caso de assassinato pra vender livro, mas com esses outros momentos, tipo a ponta que a Linda Blair faz no filme como uma repórter, que tá fazendo umas perguntas muito escrachadas pra Sidney, falando tipo, e aí, como é a sensação de quase ser massacrada por um assassino? O público quer saber. Dito isso, amo a Gale. Ela é minha personagem favorita da franquia inteira. Acho ela extremamente complexa, carismática. Ela tem essa dualidade de querer fazer muito sucesso, mas conforme a franquia vai avançando, e nem só a franquia, conforme o próprio filme vai avançando, ela vai se tornando mais humana. Eu amo o romance dela com o Dewey. Todo vídeo de Pânico eu falo disso, mas é porque eu sou muito cadelinha deles, eles são muito fofos. Eu acho ela uma personagem que facilmente podia ser uma vilã secundária do filme, mas que o filme trata ela de um jeito não óbvio, que ela vai se redimindo ao longo da trama. Não só ela ajuda no final a lutar contra os assassinos, como ela tem esse relacionamento com o Dewey, que eu acho bem desenvolvido, porque no começo é óbvio que ela olha pra ele e fala, pô, maluco mó ingênuo, policial trouxa, vou usar ele. Vai se ver que ela começa interesseira, mas vai gerando uma conexão com o Dewey ali, e ela começa a gostar dele de fato ao longo do filme. Isso eu acho muito bonitinho. Fofos demais. Eu gosto do Dewey também, que é também um personagem meio subversivo do policial de filme de terror, porque ele é extremamente incompetente. Ninguém leva ele muito a sério, principalmente a irmã dele, que é a Tatum. E pra mim a cena que representa ele melhor é uma cena que tá ele conversando com o xerife. O xerife é mais a figura de policial de filme de terror, veterano. E aí eles estão discutindo sobre o caso e o xerife tá todo tipo, voltei a fumar, esse caso tá me estressando muito. Enquanto o Dewey tá tomando um sorvete de morango na casquinha. E eu amo que em vários momentos a cena é sincronizada. Ele botando o cigarro na boca e o Dewey dando uma lambida no sorvete. Cara, juro, ápice do humor. Uma coisa que eu acho fascinante do Dewey, de todos os personagens, acho que ele é o que mais se confunde com o personagem de Todo Mundo em Pânico. Sim. E claro, sendo um filme slasher, tem o assassino também, né? Que é o Ghostface. Né, ele não é um Jason, o Ghostface muda de filme pra filme, mas ele tem esse visual icônico que foi um acerto. A máscara de fantasma meio que inspirada no quadro do Grito. Eu fui pesquisar de onde que ela veio, eu achava que ela tinha sido feita pro filme, mas descobri que não. E é uma história meio louca, assim, do acaso, que eles estavam fazendo uma busca por locação pro filme. Uma das casas que eles estavam avaliando, o maluco da casa colecionava máscara, eles viram essa máscara em cima da cama e falaram, caraca, isso é perfeito pro filme. Aí foram investigar qual era o nome da máscara, descobriram que foi uma empresa que fez a máscara produzida em massa, acho que no começo dos anos 90, sei lá, e usaram pro filme. E é um design perfeito, e eu acho legal porque o fato da máscara ser comum faz parte da trama, porque eles falam que não conseguem rastrear porque tá em qualquer loja de fantasia. Além de conversar com o que a gente já falou do amadorismo dos assassinos. Sim. Eles não vão construir uma máscara ou receber uma máscara de uma entidade ou ter uma cicatriz bizarra na cara. Não, são dois adolescentes que compraram uma máscara na loja de fantasia e falaram, vamos matar gente. O filme coloca suspeita em cima de todo mundo, até sendo pra colocar suspeita em cima da própria Sidney tem, né, que tem as garotas conversando no banheiro falando que, às vezes ela mesma é assassina, tá biruta das ideias. Eu gosto que o filme segue uma estrutura que quando a gente vai achando muito que é uma pessoa, a pessoa morre. E eu acho legal que o filme sabe que a gente vai ficar teorizando o tempo todo quem é o assassino, e por isso ele se adianta, fazendo os personagens ficarem teorizando o tempo todo quem é o assassino também. Então eles vão se acusando e jogando a dúvida um pro outro.
Tem várias pistas falsas, obviamente. O pai da Sidney é uma, que sai pra viajar no começo do filme, desaparece e descobrem que o celular dele tá fazendo ligação. Mas o pai da Sidney é meio que a pista óbvia, né? É, sim. O diretor do colégio, eu acho que é uma boa também. Porque tem a cena dos moleques vestidos de Ghostface, que ele ameaça todo mundo com a tesoura, é muito agressivo. Eu amo a cena que ele tá brisando sozinho com a máscara. É, sim. Cara, e ele olha no espelho, e aí ele tira a máscara, leva susto com ele mesmo. Eu acho essa cena muito engraçada. Dá pra você ver claramente que ele tá pensando, se eu colocar isso aqui e matar alguns desses alunos malas, sabe? E aí ele morre logo depois disso. Eu vou falar que um dos melhores planos do filme é a morte desse personagem aleatório, que é o Ghostface refletido no olho dele. E eu gosto como ele é utilizado, né? Que é pra tirar os figurantes que sobraram da casa do Stu no final pra ficarem só os protagonistas. Os figurantes que estão na casa são os moleques que foram expulsos do colégio pelo diretor mais cedo, então eles têm motivo pra irem ver o corpo do diretor pendurado lá. E é de um sadismo que a notícia é entregue pra eles. Olha, um problemão aqui, o diretor foi assassinado, que tristeza. E eles, vamos lá ver o corpo dele! Mas uma das sutilezas de visual mais fodas desse filme é nessa cena do diretor. Porque ele tá dando esporro nos moleques e são dois moleques vestidos de Ghostface que estão zoando o colégio. O que é um grande preparo pra reviravolta de que são dois assassinos usando a máscara do Ghostface. Isso é muito genial. Nada é por acaso em Pânico. Além do drama de descobrir quem é o assassino, também tem o passado da Sidney e o caso da mãe dela, que a gente vai descobrindo aos poucos, mas que se resume em: a mãe dela foi assassinada tem 1 ano, o depoimento da Sidney foi usado para prender o suspeito principal, que aparece em uma cena por alguns segundos na TV e é interpretado pelo Liev Schreiber, antes dele virar um ator famoso de blockbuster. E a treta dela com a Gale vem disso, né? Que a Gale insiste na inocência do cara e fica se aproveitando do caso pra fazer sensacionalismo e avançar na carreira dela. E a Gale tava certa o tempo todo. Pior que tava. Só que aí é isso, né? Os assassinatos do Pânico começam a revirar essa história e a Sidney percebe que tem uma conexão e que, se pá, esses caras que estão vindo atrás dela agora são os assassinos de verdade da mãe dela. O ato final do filme dura bastante, são tipo uns 40 minutos da festa rolando na casa do Stu e os personagens sendo assassinados aos poucos. E eu gosto muito das dinâmicas que rolam ali. Tem a câmera escondida da Gale. Ela coloca ali na festa e fica vendo o que tá acontecendo dentro da casa com um delay de 30 segundos. E daí tem o personagem do câmera dela, interpretado pelo W. Earl Brown, outra figurinha repetida de filme de gênero. E o cameraman acaba morrendo por causa do delay dos 30 segundos, que ele sai da van sem se ligar que o assassino que tá aparecendo na gravação já não tá mais dentro da casa. Eu adoro esse lance do delay da câmera e adoro que isso também é usado pra uma das melhores cenas de metalinguagem do filme, que é quando o Randy tá assistindo o Halloween na TV e ele tá falando com a Jamie Lee Curtis na TV que o assassino tá atrás dela, enquanto o Ghostface e o assassino tá atrás dele, sem ele ver, enquanto o W. Earl Brown tá vendo o Randy pela TV da câmera secreta da Gale, gritando pro Randy na TV que o assassino tá atrás dele. É muito paralelo e muita camada. Aliás, o Halloween na TV é usado várias vezes no filme de maneiras diferentes também. Muito criativo, né? Intercala a cena de sexo do filme do Halloween com a cena de sexo da Sidney e do Billy Loomis, com os personagens comentando por cima. A trilha sonora do Halloween é usada pra pontuar a presença do Ghostface em vários momentos de maneira diegética. E o final, a TV com o Halloween passando, é usada pra matar o Stu. Então é muito uso diferente de Halloween nesse filme. E tem a identidade dos assassinos, né? Isso é outra coisa que o Pânico popularizou e que hoje em dia é mais ou menos comum no filme slasher, que são 2 assassinos. Isso é muito genial, porque é impossível ser uma pessoa só, porque sempre tem alguém no recinto. Então botar 2 despista quem tá adivinhando e torna tudo possível. E é uma revelação muito boa, porque os slashers meio que não faziam isso antes, né? Mas sério, eu lembro da primeira vez que eu vi esse filme alugado de locadora adolescente. Eu caí 100%, não previ os 2 assassinos. Eu acho que eu tava achando que era o Billy o filme inteiro, mas aí o assassino mata ele. E eu caí muito, eu falei, caraca, realmente, não é ele. Ele era uma pista falsa, porque ele era óbvio demais, ele não ia ser o assassino. Mas eu acho genial a morte do Billy Loomis ser encenada com xarope de milho
que é um instrumento que é usado de fato em filmes de terror pra fazer sangue falso, por pessoas obcecadas por filmes de terror. Tudo é muito redondinho. E eu gosto dele ser esse cara que é tão óbvio que ele é o assassino, mas tão óbvio que parece que ele não vai ser. E aí ele morre, você fala, beleza, não era mesmo, pra no final ele ser o assassino principal. É o filme fazendo um duplo bluff ali. Isso é muito Agatha Christie. E depois que você sabe que o Billy e o Stu são os assassinos, tu pega muita dica ao longo do filme de motivação, né? E você até consegue entender e traçar qual Ghostface tá atacando quem em qual momento. Você sabe que o Stu namorava a Drew Barrymore antes, então ele tinha motivo pra matar ela. Mas não foi ele que matou ela. Ele tava com a Rose McGowan. Então você sabe que foi o Billy que matou ela no começo. E você pode usar esse raciocínio ao longo do filme. Quem matou a Tatum foi o Billy, porque o Stu tava na festa. Quem atacou a Sidney na casa dela no começo foi o Stu, porque o Billy aparece na janela logo depois, não ia dar tempo dele ter trocado de roupa. Isso funciona bem porque você falou, todo personagem tem um álibi em algum momento do filme, então fica muito difícil de você prever quem é. Eu gosto que é isso, o Billy tem muita motivação, eles até brincam com isso, de o assassino não tem motivação, nos 90 ninguém precisa de motivação mais, mas o Billy tem o lance de que eles mataram a mãe da Sidney no passado, porque a mãe da Sidney acabou com a família do Billy, transando com o pai dele e tudo mais, mas o Stu, em contrapartida, não tem motivação nenhuma, ele só colou junto. A motivação do Stu é que ele é doidinho. E tem essa subversão do susto final do slasher também, que é os personagens se juntando pra dar um tiro na cabeça do Billy, porque eles sabem que vai acontecer. Isso também é um final muito espertinho. E eu gosto que no final sobrevivem vários personagens, não só a Final Girl. Sempre acho legal quando o slasher foge do óbvio e faz isso. Até porque são personagens legais de acompanhar. A Gale, o Dewey, o Randy. Por isso que é bom que nesse filme tem bastante gente, porque dá pra bastante gente morrer, mas dá pra salvar gente legal também. Eu acho que realmente a única coisa que eu acho ruim mesmo desse filme é que depois de subverter o susto final com a morte do Billy Loomis, eles metem um susto picareta, que é uma JPEG da morte do Ghostface piscando na câmera, e aí entra créditos. Não precisava. Não precisava. Mas assim, fazer o quê? Pra mim é um filme perfeito. Perfeito, cara, clássico absoluto. Pânico é um filme irretocável. É uma das franquias mais coesas do cinema até agora, né? Não posso dizer ainda. A categoria acho que não tem nem graça a gente colocar, né? Óbvio que é clássico. Não tem o que fazer. Maioral. É. Clássico absoluto. Eu sei que você se acha o Randy do grupo, mas o Randy é muito chato. Jesus amado. Eu gosto do Randy. Eu sei. Você e o Randy seriam ótimos amigos. Ou vocês iam se odiar. É, pode ser também. Um ia ficar querendo roubar o estrelismo barra chatice do outro. É, igual o Randy e o Timothy Olyphant no Pânico 2.